Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à aula de hoje. Sou o professor Tássio Carvalho, aqui diretamente do canal Educação. Deixar o nosso abraço aí a todos os alunos, né, que estão distribuídos em todo o nosso Piauí, o pessoal de Bocaina, o pessoal de Brasileira, Floriano, Itainópolis, Santa Filomena, né? E deixar um abraço a todos os nossos alunos que estão aí nos acompanhando, tá? A gente está aqui com a disciplina de Introdução ao Direito Penal. A gente vai dar continuidade, né? Na aula passada a gente apresentou a parte introdutória, da parte histórica do direito penal, e hoje a gente vai falar sobre as fontes do direito, né? A norma penal e a interpretação e integração da norma. Então, vem comigo aqui que a gente vai ter muita coisa para aprender bacana, tá bom? A gente vai apresentar primeiramente o roteiro de aula e aí em seguida a gente dá continuidade ao nosso conteúdo, tá? Então vamos aqui, pessoal. Como objetivo do conhecimento, a gente tem as fontes do direito penal, da norma penal, interpretação e integração da lei penal. E o objetivo da aula é relacionar os elementos das fontes do direito penal e da norma penal com técnicas de interpretação e integração da lei penal. E da teoria prática a gente vai ter, pessoal, resoluções de questões durante a aula e deixar algumas para casa, né, para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem. E aí, primeiramente, falar sobre a fonte do direito penal, pessoal, a gente vai apresentar para vocês essa ideia introdutória, né, da fonte do direito penal, que a lei, né, propriamente dita, é ela que é a principal fonte do direito. E aí dentro do direito, né, a gente vai ver ao longo da nossa aula que para que seja cobrado, né, seja criminalizado determinada conduta, determinada ação, precisa necessariamente, né, que esteja uma lei que esteja em vigor, né, e que possa assim responder por toda essa situação, né, caso algum indivíduo, algum cidadão, dentro da realidade do nosso grande Brasil, venha cometer, né, e aí ele vai responder e ter a sanção devida, né, conforme o crime que ele vier a ter cometido, tá certo? Então, como conceito, né, dessa parte de fonte, no seu sentido mais amplo, pessoal, quer dizer lugar de precedência, né, procedência de onde se origina alguma coisa. Então, o direito penal, como não poderia deixar de ser, também vai ter as suas fontes, né? E a gente traz a fala daqui de um teórico do direito penal, Fóton Balestra, que diz: na ciência jurídica, fala-se em fontes do direito, atribuindo-se à palavra uma dupla significação. Primeiro, a gente deve entender por fonte o sujeito, né, que dita ou do qual emana as normas jurídicas. Em seu lugar, o modo, né, ou o meio pelo qual se manifesta a vontade jurídica, quer dizer, a forma como o direito objetivo se cristaliza na vida social. E aí este duplo significado, pessoal, dá lugar à distinção, né, entre as fontes da produção e as fontes de cognição ou do conhecimento. A gente vai apresentar de forma doutrinária a forma de enxergar, né, de poder entender melhor as fontes do direito penal. Isso facilita o processo de aprendizagem. Ao longo da aula a gente tem uns quadros ilustrativos que auxiliam vocês a criarem um mapa mental, poder a partir disso desenvolver, né, o processo de estudo, de processo de aprendizagem de vocês. Então, muito bom ter essa observação, né, para que a gente possa dar o fluxo contínuo. Deixando um abraço aqui ao pessoal de Bocaina, Simões, Patos do Piauí. Então, todos aí estão ligadinhos aí no canal Educação. Vamos seguindo aqui, pessoal. Então, o que é que a gente tem aqui ainda mostrar para vocês, pessoal? Sobre as espécies, né? A gente está aqui destacando para vocês que a gente tem como dividir as fontes do direito penal em fontes de produção e fontes do conhecimento que podem ainda ser imediatas e mediatas. E o Estado, pessoal, com esse vocábulo, ele não está querendo, né, se referir especificamente aos estados que compõem a Federação Brasileira, mas sim a este último, né, a União, que é a única fonte de produção do direito penal. Então, conforme preceitua o artigo 22, pessoal, inciso 1 da Constituição Federal de 88, compete privativamente à União legislar sobre o direito penal. Então aqui, pessoal, a gente tem toda a observação, né, que a gente já sabe que a Constituição é a nossa carta maior, e ela que direciona a toda a produção de todas as outras legislações, né, incluindo o direito penal. E aí na própria Constituição Federal diz que compete privativamente à União legislar sobre o direito penal. A gente vai ver ao longo da aula que vai ter possibilidades, né, casos excepcionais, né, dos estados poderem legislar de alguns casos específicos. E a gente vai apresentar para vocês aqui estes exemplos, tá certo? Então, seguindo aqui na nossa
apresentação. Então, cabe tão somente, pessoal, à União, como única fonte de produção, ditar as normas gerais de direito penal, bem como proibir ou impor determinadas condutas, né, seja comissivas ou omissivas, sob a ameaça de alguma sanção. Então, quando a Carta Maior, pessoal, aqui é a Constituição Federal, ela diz competir privativamente à União legislar sobre o direito penal, quer dizer que somente com a conjugação da vontade do povo, e aí como é que tem-se a vontade do povo, pessoal? Representados pelos seus deputados, com a vontade dos estados, e representados pelos seus senadores, e ainda com a sanção do presidente da República, que é que se pode inovar, né, em matéria penal, criando, revogando total ou parcialmente as leis penais. E aí aqui, pessoal, o que a gente tem a falar para vocês? Nós, agora recentemente, né, passamos pelo processo eleitoral, ainda vai ter uma segunda etapa, e é nós, como cidadãos, inseridos numa sociedade, escolhemos os nossos representantes, né? E aí será os deputados federais, juntamente com os senadores, no Congresso Nacional, que vão estar discutindo, né, essa vontade do povo, ao que as pessoas na sociedade estão buscando, né, e atrás de inovações dentro da sua perspectiva social. E aí, depois de ser votado pelo Congresso Nacional, segue, né, a esse olhar de legislação para que seja sancionado pelo presidente da República. E aí, só após isso é que se entra em vigor, segue-se todas as tratativas legais, e aí é que se pode cobrar exatamente essa criminalização, né? Então, é extremamente importante a gente ter essa atenção, essa observação. A gente faz o link, né, com a disciplina de Direito Constitucional, que vocês estão estudando agora no momento, então é muito legal porque a gente tem essa multidisciplinaridade, né, ao longo desse processo de formação, e a gente consegue perceber que por mais que a gente estude didaticamente as disciplinas de forma separada, até para ter uma compreensão exata de cada coisa, mas a gente percebe que um direito vai estar auxiliando ao outro, né? Então, principalmente a Constituição Federal, que é a nossa carta maior, né, seguindo a pirâmide de Hans Kelsen, a gente percebe a carta no topo da pirâmide, né, e representando ali todas as outras legislações que vão estar acompanhando, né? Então, continuando aqui, pessoal. Embora seja da competência privativa da União legislar sobre o direito penal, bem como, né, destacou Paulo Queiroz, que é um dos teóricos também do direito penal, excepcionalmente os Estados-membros podem fazê-lo quanto a questões específicas. Um exemplo, trânsito local, desde que haja autorização por lei complementar, né, para tanto. E aí está no artigo 22, pessoal, parágrafo único. Então, digamos que a nossa localidade aqui, de forma exemplificativa, pessoal, a gente está aqui supondo, tivesse muito acidente de trânsito, né, tivesse muita batida, muita não observação das sinalizações, né, de trânsito, e aí a sociedade ia clamar, né, ao poder público para que se direcionasse, né, legislações de trânsito local, para que se desse a maior atenção e pudesse tivesse a real satisfação do cumprimento, né, dessa legislação. Então pode o Estado, né, legislar, claro, seguindo também as tratativas, né, de não ser contrário ao que já tem na própria Constituição e as próprias legislações, tratar sobre esse assunto, né? Mas tem que ter essa autorização por lei complementar, né? Então, isso está no artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Então, olha o quanto é importante o que a gente viu até aqui, né? A fonte do direito penal, a primeira delas é a lei, né? A lei, ela tem que existir para que seja cobrada do cidadão. Não tem como a gente cobrar determinada conduta criminal, né, dentro da ideia do que vem a ser o direito penal, sem ter uma lei anteriormente que o defina, né, que esteja realmente em vigor. Então é muito importante, né, a gente ter essa atenção para que a gente tenha também a sensação, né, que essa legislação ela pode ser cobrada na existência, né? Às vezes o que falta mesmo é o cidadão ter o conhecimento das legislações, né? Ter o conhecimento dos seus direitos para assim poder reclamar a quem de direito, né? E direcionar suas tratativas a respeito dessas leis, tá? Então vamos seguindo aqui a apresentação, pessoal. Então o Estado, pessoal, é a única fonte de produção do direito penal. Para que possa exteriorizar a sua vontade, né, deve-se valer de algum instrumento, o qual, né, o caso, é a lei. Então, a lei exatamente é que vai direcionar nessa produção específica do direito penal. Deixando, pessoal, transparecer a adoção do sistema representativo, né, diz a nossa lei maior, em seu parágrafo único, né, o parágrafo 1º,
que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. E aí aqui é importante, pessoal, a gente salientar que quando a União, né, ela cria os tipos penais incriminadores, é como se todo o povo brasileiro tivesse anuído, né, para com a inovação feita ao sistema jurídico penal, em virtude, né, da adoção do aludido sistema representativo, né? O povo tem os seus representantes junto, né, ao Congresso Nacional, dentro da esfera da União, né? E o presidente, nas esferas estaduais, tem um governador, os deputados estaduais, e municipais a gente tem como representantes prefeitos e vereadores nas câmaras dos vereadores, tá? A lei, pessoal, portanto, seria a única fonte de cognição ou de conhecimento do direito penal no que se diz respeito à proibição ou imposição de condutas, né, sobre a ameaça de pena, atendendo-se dessa forma ao princípio da reserva legal, que está no inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal, e aí assim tem a tratativa, pessoal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E aí na nossa doutrina, pessoal, para facilitar o nosso processo de aprendizagem, dentro da ideia de fonte de cognição ou de conhecimento, a gente tem as possibilidades de classificar em imediata e imediatas. As imediatas, pessoal, é propriamente a lei. E as mediatas, professor? A gente vai apresentar já já, mas a gente pode dizer aqui para vocês que as mediatas são os costumes e os princípios gerais do direito. Então, vamos aqui primeiramente na imediata. Para saber se determinada conduta praticada por alguém ela é proibida pela lei, pelo direito penal, devemos recorrer exclusivamente à lei, pois somente a ele cabe a tarefa, em obediência ao princípio da legalidade, de proibir, né, comportamentos sobre a ameaça da pena. E aí, em virtude disso, a gente tem a colaboração aqui de um teórico do direito penal, Fotan Balessa, que diz: em matéria penal, em nosso direito institucional, não existe outra fonte do direito a não ser a lei. Então, os costumes, a jurisprudência, a doutrina, elas podem ter influência mais ou menos direta na sanção e modificação das leis, mas não são fontes de direito penal. Aqui, pessoal, é um posicionamento desse teórico, mas a gente vai encontrar, sim, dentro da doutrina majoritária, que os costumes, né, e os princípios gerais dos direitos fazem parte, sim, como fonte, né, do direito penal. É extremamente importante a gente ter essa percepção, né, ao longo do processo de aprendizagem, que vai ter teóricos que vão se posicionar de forma contrária, trazendo uma doutrina minoritária, mas que a gente vai seguir e deixar claro para vocês que vocês têm que ter em mente, né, dentro da nossa formação, a sequência, né, de seguir a doutrina majoritária. Então, apesar do ponto de vista, pessoal, da conceituada tratadista, né, a gente pode comungar com a posição daqueles que incluem e entendem, né, os costumes e os princípios gerais do direito como espécie de fontes cognitivas mediatas. Então, só para que a gente tenha aqui esse destaque, tá? Então, como fonte imediata, a gente tem a lei, e fonte mediata, a gente tem os costumes e os princípios gerais do direito. A única coisa que a gente não pode confundir, pessoal, ao longo do processo de aprendizagem, é que os costumes ele não vai se sobressair relacionado à lei. E da mesma forma, os princípios gerais do direito. Então, se tem uma lei direcionando a uma idealização de um crime, o que vai se valer é exatamente essa lei, e não os costumes. Então, às vezes, pode se gerenciar algumas dúvidas, né? A gente vai até apresentar alguns casos aqui para vocês, mas que fique claro que a lei é a fonte imediata, né? A fonte principal que vai direcionar a criminalização e as sanções devidas para os vários tipos de crimes, né, existentes, que a gente ainda vai estudar lá na frente na nossa disciplina, tá? Então, seguindo aqui, pessoal. De acordo com Mirabete, que é um outro teórico, o costume é uma regra de conduta praticada de modo geral, constante e uniforme, com a consciência de sua obrigatoriedade. Serve os costumes, pessoal, para auxiliar o intérprete, né, a traduzir conceitos, tais como o de repouso noturno, honra, permitindo assim o enquadramento correto do fato ao tipo penal. E aí, para uma conduta, pessoal, se tornar um costume, não se confunda, né, com um mero hábito. Então, o Limões de França ele aponta alguns fatores, né, que a gente pode perceber relacionados à conduta, né, de um costume.
a continuidade, a uniformidade, diuturnidade, moralidade e a obrigatoriedade. O costume, pessoal, acredito que vocês já tenham um pouquinho dessa noção, ele vem vinculado, né, ao que a sociedade é exatamente naquele momento. Representa as vivências, né, as relações que foram construídas de forma histórica naquele seio social e que se torna um costume, né? Claro, esse costume pode se modificar ao longo dos anos, né? Com o passar dos anos, a gente não diz que se muda de um dia para o outro, mas se tem modificações porque a sociedade ela está envolvida, ela está num sistema globalizado, né? Que tem a conexão de pessoas aqui do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, da Oceania, enfim. Então a gente acaba evoluindo, né, e agregando um pouquinho nessa relação dos costumes e a sociedade vai avançando, né? E isso vai refletir também nas questões do direito. Quem é que já tinha pensado, digamos, há 15 anos atrás, nos crimes cibernéticos, né? Por quê? Porque a gente não tinha tecnologias que fizesse refletir, né? Da mesma forma que a gente usa a tecnologia para o bem, né, para o fator positivo, nós estamos aqui diretamente do canal Educação, para todo o Piauí. Então, a gente está contribuindo e tendo, né, essa troca. Quando a gente vê a participação de vocês aí no chat, a compreensão de vocês do conteúdo, a gente está levando o conhecimento. Então, é um fator positivo, né, que a tecnologia tem. Mas a gente tem os fatores negativos que aí impactam, né, diretamente nesses crimes cibernéticos, né, que muitas pessoas cometem e que a gente vem acompanhando, né, seja nas mídias, nas redes sociais, e que tem que ter muita atenção, né, porque é algo que tem crescido bastante, né, até mesmo com a utilização de fake news, coisa que não era falada até pouco tempo atrás, tá certo? Vamos continuar aqui, pessoal. Os costumes, pessoal, eles podem ser populares ou científicos, e a doutrina os classifica, né, quanto ao alcance em costumes contra a lei, contrários a leis, praeter-legem, além da lei, e secundu-legem, absorvidos pela própria lei, passando ao status de fonte primária. E a gente discute, pessoal, se os costumes têm o poder de revogar as leis, ou melhor dizendo, se a prática reiterada de determinadas condutas teriam o condão, né, de afastar a aplicação da lei penal. E aqui a gente já deixou claro para vocês que não. A lei ela não é afastada com a possibilidade de uma idealização social através do costume. E aí muitas pessoas, né, tendem, digamos, a descriminalizar algumas questões, como o jogo do bicho, que é um exemplo clássico, né, daqueles que defendem a tese dessa aplicabilidade. Mas aí a gente tem a observação aqui, pessoal, o seguinte: não obstante algumas posições contrárias, o pensamento que prevalece, tanto na doutrina quanto nos nossos tribunais, é no sentido da impossibilidade, né, de se atribuir essa força aos costumes. Então, fechando aqui a ideia, os costumes eles não têm como se sobressair à lei, tá certo, pessoal? Não tem como um costume revogar uma lei, por exemplo. Então, só para que a gente fique contextualizado aqui e compreensível, né? No artigo 2º, pessoal, caput da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de forma clara e precisa, ela preconiza: não se destinando, né, à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Então aqui é interessante, pessoal, porque faz um link, né, tá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Se a gente tem uma legislação hoje vigente, ela é que vai ter vigor, ela que, se tiver uma criminalização, uma sanção, ela é que vai direcionar a essa específica punição. E aí, claro, se surgir uma nova lei, né, porque o direito ele vem evoluindo conforme a sociedade evolui, essa nova lei ela pode sim revogar a outra, e aí quando essa nova lei entrar realmente em vigor, ela é que será cobrada, ela que será exigida, né, da sociedade, daquele cidadão que venha a cometer alguma infração contrária àquela legislação. Então, espero que tenha ficado claro, porque é uma parte assim, bem simples, né, e que é importante a todos entender, né, nesse processo. Então, uma lei ela só vai ser cobrada se ela estiver em vigor, né? Ou, no caso, se vier uma lei a substituir, né, que possa modificar ou revogar, essa nova lei é que irá exatamente representar, né, todas as tratativas de criminalização e sanção de algum cidadão que agir de forma contrária. Seguindo aqui, pessoal. Embora não possa, né, revogar a lei penal,
os costumes fazem com que os elaboradores da lei repensem, né, a necessidade ou não da permanência em nosso ordenamento jurídico de determinado tipo penal incriminador. Então, com o avanço da sociedade, né, vai se refletir bastante sobre esses processos. Da mesma forma, pessoal, que os costumes, o desuso, né, de certa lei penal não traz a ideia de sua revogação, podendo ser aplicada, né, a qualquer momento. E aí, quanto aos princípios gerais do direito, um outro teórico aqui, que é Bobbio, ele preleciona serem eles normas fundamentais ou generalíssimas, né, dos sistemas, as normas gerais. E aí Frederico Marx também contribui que, no campo da licitude do ato, há casos onde só os princípios do direito justificam, de maneira satisfatória e cabal, a inaplicabilidade, né, das sanções punitivas. E é o que sucede, né, pessoal, nas hipóteses onde a conduta de determinada pessoa, embora perfeitamente enquadrada, né, nas definições legais da lei penal, não pode, ante a consciência ética e nas regras do bem comum, ser passível de punição. Então é extremamente importante a gente perceber também esse olhar como fonte, né, do direito penal, os princípios gerais do direito, né, que vem ser discutido dentro dessa ideia das fontes do direito. O autor, Sérgio Cérvulo de Cunha, né, ele esclarece também, pessoal, que o termo princípio, ele não significa o que está em primeiro lugar, mas aquilo que é colocado em primeiro lugar. Aquilo que se toma, né, como devendo estar em primeiro lugar, aquilo que merece estar nesse primeiro lugar. E aí, como adverte, né, Paulo Bonavides, um outro teórico nosso, que vem contribuir nessa ideia dos princípios gerais do direito, passaram a residir na Constituição, né, de forma expressa ou explicitamente, em que a constitucionalização, pessoal, dos princípios seria o axioma jus plus blicístico, né, de nosso tempo, e que os princípios constitucionais nada mais são, em seu fundamento teórico, do que os princípios gerais do direito, restituídos, né, à sua dimensão intrínseca de valores superiores. Mas o que a gente quer que fique na mente de vocês, pessoal? Que dentro desse processo de entendimento das fontes do direito, os costumes e os princípios gerais do direito entram também nessa perspectiva de direcionar, né, como fonte do direito penal, e a gente vai seguir a ordem, né? A lei exatamente é a principal olhar, né, do nosso legislador, né, dos nossos magistrados que vão analisar, né, caso a caso, e aí vai seguir exatamente a lei. E aí depois vai se perceber, né, a questão dos costumes e dos princípios gerais do direito, como fonte, né, desse direito penal, tá certo? Vamos seguir aqui, pessoal. Então a gente mostra aqui, pessoal, um quadro resumo, fontes do direito, né, para que facilite esse processo de ensino-aprendizagem de vocês. Esse quadro a gente conseguiu com a colaboração do professor Rogério Greco, né, de 2022, em que ele traz de forma exemplificativa, né, as fontes, produção ou materiais, que é o Estado, né, a única fonte, e aí a gente traz o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, e as possibilidades, né, de unidades federativas legislarem, pessoal, que está no artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. E aí as fontes como conhecimentos ou formais, a gente tem imediata ou mediata, em que imediata é a lei, está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, bem como, pessoal, no artigo 1º do Código Penal, imediata, os costumes e os princípios gerais do direito. Então esse quadro, ele resume bem tudo isso que a gente veio conversando, dialogando, né, mostrando exemplos de teóricos que explanaram, né, os seus entendimentos, trouxeram seus pensamentos, né, minoritários, mas a gente fortaleceu o que a gente vai seguir, né, o que é majoritário dentro da nossa doutrina, tá bom? E a gente tem aqui, pessoal, 2 itens para que vocês pratiquem, tá? A gente vai dar 1 minutinho aí para que vocês possam tentar responder. E aí a gente retorna aqui. Espero que vocês coloquem aí no chat, né, se esses itens estão certos, estão errados, que isso agrega, né, nosso processo formativo. Então, 1 minuto a gente retorna, pessoal.
Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham tentado aí. Vamos verificar agora se vocês acertaram ou não. Antes de mais nada, deixar um abraço aí, Ivone Lima, em Matias Olímpio, né? A Maria de Jesus, na escola, no nosso polo Cipriano Vieira de Sá, né? O pessoal de Barras, Alto Longar e os demais municípios, né? Aos pouquinhos a gente vai tratando aí, deixando um abraço gigante aí para todos os nossos municípios, né, ao longo de todo o nosso Piauí. Então vamos verificar aqui os itens, pessoal. Podemos dividir as fontes do direito penal em fontes de produção e fontes de conhecimento que podem ser ainda imediatas e mediatas. Então esse item aqui está certíssimo, pessoal. Parabéns aí, vocês que conseguiram resolver esse item. E o item 2, para que uma conduta se torne um costume e não se confunda, né, com um mero hábito, Limões de França aponta os seguintes fatores: continuidade, uniformidade, diuturnidade, moralidade e obrigatoriedade. Então esse item também está certíssimo, pessoal. E a gente vai seguir aqui para o nosso tema 2 da aula de hoje, da norma penal. Então a gente vai fazer a introdução em que diz o seguinte, pessoal: de acordo com o princípio da reserva legal, em matéria penal, pelo fato de lidarmos, né, com o direito de liberdade dos cidadãos, pode-se fazer tudo aquilo que não esteja expressamente proibido em lei, uma vez que, segundo o inciso 39, né, da Constituição Federal de 88, e como também um artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Então, embora, pessoal, a conduta do agente ela possa até ser reprovável socialmente, se não houver um tipo penal incriminador que vai proibir, né, proibindo-a, ele poderá praticá-la sem que lhe seja, né, aplicada qualquer sanção de caráter penal. E é o fato, pessoal, por exemplo aqui, de cruzarmos com os nossos vizinhos, né, sem cumprimentá-los, ou até mesmo de não cuidarmos da nossa higiene pessoal, não nos leva, né, a receber uma sanção penal pelo Estado. Então aqui é só de forma exemplificativa, né, para a gente poder contextualizar, que não tem como, dentro dessa perspectiva, pessoal, do entendimento, né, da norma penal, a gente cobrar determinada conduta, determinada sanção a essa pessoa, caso exatamente, né, se venha não ter um direito, né, especificamente. Então, só se pode cobrar uma legislação se exatamente ela já existir, né, para que se possa sancionar ou não. Fernanda colocou aqui no chat se o preso pode voltar. Dentro do entendimento que foge aqui um pouquinho da nossa temática de hoje, tem dentro da legislação as possibilidades. A gente só não pode se aprofundar por conta do nosso conteúdo. Mas existe sim, mas não são todos. Vai ter todo um regramento direcionador para essas tratativas, tá bom, Fernanda? Então vamos seguir aqui ao nosso direcionamento, tá? A sanção, pessoal, que nos é reservada não é aquela de cunho penal, mas sim de natureza social. A reprovação ela vem da própria sociedade, mas nunca do direito penal. E aí o princípio da intervenção mínima, né, que limita as atividades do legislador, proíbe que o direito penal, né, ele interfira nas relações, protegendo bens que não sejam vitais, né, e necessários à manutenção da sociedade. A lei, pessoal, ela é a bandeira maior do direito penal. E aí, sem ela, proibindo ou impondo condutas, tudo vai ser permitido, né? Então, vai depender muito, né, do movimento social para que se busque, né, os seus representantes e possa pleitear, né, as novas legislações que trazem, né, toda a preocupação social, que tem um clamor social e que venha, né, se regulamentar determinadas condutas que são reprováveis, né, pela sociedade e que assim possa garantir, né, a liberdade, porque quando você tem liberdade, e nossa Constituição traz esse princípio, pessoal, ela não pode interferir a liberdade do outro. Então, por isso que a gente tem normas, por isso que a gente tem legislações, para que assim, se você tem o seu total livre-arbítrio, mas toda ação tem uma reação. E se você foge aos preceitos legais, se você foge a tudo aquilo que está normatizado, você vai responder por aquele ato criminal, né? Vai ter uma sanção para aquela conduta, se ela for contrária ao que está na legislação, tá certo? Então, a proibição, pessoal, e o mandato que vêm inseridos na lei, eles são reconhecidos, né, como normas penais, as espécies do gênero norma jurídica, né, que na definição de Bobbio, são aquelas cuja execução ela venha a ser garantida, né, por uma sanção externa ou institucionalizada.
E a gente traz aqui, pessoal, a classificação das normas penais. Então, a gente vai apresentar aqui a classificação, né, das normas penais incriminadoras, normas penais não incriminadoras, mas é importante a gente destacar aqui, as normas penais existentes no Código, ela não tem como finalidade única e exclusiva, pessoal, punir, né, aqueles que praticam as condutas descritas nos chamados tipos penais incriminadores. Vai existir normas, né, pessoal, que vão trazer conteúdo explicativo, né, conteúdo exatamente que venha a dar orientação à finalidade de excluir o crime ou isentar, né, o réu da pena, e são chamados normas penais não incriminadoras. Então, a gente pode destacar, né, dois grupos de normas, as normas penais incriminadoras e as normas penais não incriminadoras. Então, a gente vai ter toda essa perspectiva, né, de orientar vocês. As normas penais incriminadoras são aquelas que estão na própria lei, né, que direcionam a todo esse entendimento relacionado ao que está na lei, que traz as sanções, que traz os crimes como um todo. E a gente vai ter legislações que venham para dar um conhecimento, né, uma clareza específica de um determinado conteúdo, e assim a gente ter uma percepção não como crime, como sanção, mas complementando, né, toda a idealização da perspectiva, né, do direito penal. Então, vamos apresentar aqui, primeiramente, as normas penais incriminadoras, pessoal. Então, ela é reservada à função de definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas, né, sob ameaça de pena. Então, é a norma penal, pessoal, por excelência, visto que, quando se fala em norma penal, pensa-se, né, imediatamente naquela que proíbe ou impõe condutas sobre ameaça de sanção. São elas, pessoal, consideradas normas penais em sentido estrito, proibitivas ou mandamentais. E aí o preceito, pessoal, da norma penal incriminadora é que quando a gente analisa, né, os chamados tipos penais incriminadores, a gente pode verificar dois tipos de preceito. O preceito primário e o preceito secundário, pessoal. E a gente tem aqui, no preceito primário, pessoal, ele vai ser encarregado, pessoal, para fazer a descrição detalhada daquele tipo de crime, que é perfeita, né, da conduta que se procura proibir ou impor. Então, a gente traz aqui um exemplo do artigo 155 do Código Penal, em que o preceito penal é exatamente o que está no caput, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, aqui ele traz a descrição detalhada, né, do entendimento daquela conduta. E aí o preceito secundário, professor, o que é? Cabe a tarefa de individualizar a pena, né, combinando a um abstrato. Então, a gente tem como preceito secundário, pessoal, a determinação da pena de reclusão de 1 ano a 4 anos e multa, né, que fazem junção com o preceito primário do artigo 155 do Código Penal, que diz que subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, a pessoa pode ter a pena de reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Então, aquele que pratica, pessoal, a conduta descrita no preceito primário, né, do artigo 155 caput do Código Penal, ele terá como consequência a aplicação da pena também nela prevista. Então, aqui dentro dessa classificação, pessoal, a gente percebe que o preceito primário e o preceito secundário estão ali juntos, em que o preceito primário ele traz o entendimento, a descrição detalhada daquele crime, daquela conduta, e o preceito secundário ele traz a complementação. A gente percebe que ele traz a sanção daquilo que foi descrito no preceito primário. E os dois andam juntos, né? Então, é importante a gente perceber dentro dessa classificação da norma penal para que a gente possa, né, estar agregando e estar formando esse processo de formação de vocês. Então, vamos seguir aqui as demais possibilidades, né? Então, seguindo aqui, as normas penais não incriminadoras, ao contrário, né, as seguintes, elas possuem as seguintes finalidades. Então, a gente destaca aqui 4 finalidades. Tornar listas, né, determinadas condutas, afastar, pessoal, a culpabilidade do agente, erigindo causa de isenção de pena, esclarecer determinados conceitos, fornecer princípios gerais para a aplicação da lei penal. Então, elas podem ser as normas, né, não incriminadoras subdivididas em permissivas, explicativas e complementares. Então, aqui, pessoal, para que a gente entenda, né, as normas penais não incriminadoras, elas vão trazer toda essa perspectiva, né, e a gente vai enxergar
dentro da conceituação, dentro das exemplificações, como é que ela vem a ser permissiva, como é que ela vem a ser explicativa, né, e complementar. Mas o principal foco, pessoal, e de forma resumida, é a gente ter a percepção, né, exatamente, que as normas penais incriminadoras elas não trazem, né, a criminalização de uma determinada conduta, a sanção. Ela vem com esse intuito, né, de trazer explicação, de trazer, né, premissas, né, complementos à lei, né, que está ali. Então, é muito importante a gente perceber que existe nessas duas possibilidades de norma, a norma penal incriminadora e a não incriminadora, que traz toda essa perspectiva, né, e que segue essas finalidades que a gente acabou de apresentar para vocês, tá bom? Seguindo aqui, pessoal. A gente traz esse quadro resumo, né, que traz as normas penais incriminadoras ou em sentido estrito, né, proibitivas ou mandamentais, que aí, pessoal, tem a função de definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas, né, sob a ameaça de uma sanção de natureza penal. A gente tem as não incriminadoras sendo permissivas, explicativas e complementares. As permissivas podem ser de dois modos, pessoal, justificantes e exculpantes. As justificantes têm por finalidade afastar a ilicitude da conduta do agente. A gente tem como exemplo o artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Depois vocês fazem uma leitura e aí tem esse entendimento, né, dessa não incriminadora permissiva justificante. Vamos ver a exculpante, pessoal. Então, elas se destinam a eliminar a culpabilidade, isentando o agente da pena. E aí a gente tem como exemplo o artigo 26 caput, 28, parágrafo 1º do Código Penal. Então, depois faça a leitura, né? Tenha uma curiosidade de buscar esse entendimento, que facilita bastante. Outro processo não incriminadora, pessoal. Explicativas. São aquelas que visam, né, esclarecer ou explicitar conceitos. E aí a gente tem, né, o artigo 327 e 150, parágrafo 4º do Código Penal. E complementar, pessoal, são as que fornecem, né, princípios gerais para a aplicação das leis penais, e está no artigo 59 do Código Penal. Então, até aqui, pessoal, a gente vai fazer um breve resumo, né, antes do nosso intervalo, para que fique claro, né, o que é que a gente está trabalhando no dia de hoje. A gente falou das fontes do direito penal, né? A gente trouxe a ideia que a principal fonte é a lei, a gente consegue resumir muito bem isso. A gente fala que os costumes e os princípios gerais do direito também entram como fonte, não imediata, mas mediata, e a gente segue o que a doutrina majoritária nos conduz, né, nos direciona. A gente falou, pessoal, que para que uma fonte ela seja cobrada, exatamente, precisa ter, né, exatamente uma norma que venha a cobrar, né? Então, só pode ser cobrado uma conduta de um determinado cidadão se exatamente, né, tiver alguma lei ali por trás que venha a lhe definir. E aí a gente apresenta as normas penal, né? A gente vem apresentar a norma penal, as incriminadoras, não incriminadoras, as perspectivas, né, doutrinárias para facilitar o processo de aprendizagem de vocês dentro do olhar da incriminadora. A incriminadora, ela é, pessoal, que traz as condutas, né, criminais, as sanções relacionadas ao cidadão. E a gente tem, pessoal, dentro dessa perspectiva, né, as não incriminadoras que vêm auxiliar nesse processo, né, de explicação, de consulta, né, de permissivas, complementar a lei. Então, a gente tem todo um olhar, né, clínico dessa questão da norma penal, que não vai ter como ser cobrado determinada conduta do cidadão, por mais que lá na sociedade, né, seja recriminado, que a sociedade ela julgue, né, esses atos, não tem como se cobrar do cidadão se não tiver exatamente na lei, né, se não tiver algo que venha exatamente, né, focar para cobrar, sancionar o cidadão brasileiro, né? Então, é extremamente importante, né, por mais que a gente reprove, mas a gente só vai ter a criminalização se realmente tiver uma lei. E essa lei ela pode, com o passar do tempo, né, ser substituída, né? E ela sendo substituída, sendo revogada, a nova lei é que vai prevalecer em cima da conduta daquele cidadão. Então a gente vai para o nosso intervalo e aí logo mais a gente retorna com as demais normativas do nosso conteúdo, tá bom, pessoal? Então até já!